Continuando aqui, gente, desculpa aí porque teve uma pequena interrupção aqui. Vídeo amador é assim mesmo, né? Mas aqui dando continuidade. Essa palavra ortodoxia, então ela vai se desenvolver dentro da história da igreja. Entendeu? Então, o tempo todo ela vai ter um momento ali, como por exemplo, as igrejas, quando chega o período da igreja reformada. Aí o que é a igreja reformada? Eu até estava lendo aqui, eu lendo esse livro aqui, ó. Então, infelizmente está invertido, mas é um material que eu indico para os meus alunos. Já tenho gravado, eu mostrado em outros vídeos meus aí, que é o livro do Alex Magrat, né? Teologia, Sistemática, História e Filosófica. Esse material aqui é muito bom, que é uma introdução à teologia. Então, eu acho que isso aqui é texto obrigatório para se ler. Na verdade, texto obrigatório para se ler, porque você tem aqui um verdadeiro passeio por toda a teologia, né? Toda a teologia, e você aprende muito, tá? Claro que ele não está aqui de uma forma exaustiva, mas tem muita coisa boa. Então aqui o Alas tem ali uma coisa interessante, que ele fala sobre reforma. Muita gente pergunta, até inclusive nós, sobre reforma. Será que o pentecostal ele é reformado? Será que o batista ele é reformado? Porque às vezes, quando ele fala assim, igrejas reformadas, geralmente vem quando chega essa época de 31 de outubro, né? Que é a época que se comemora a reforma protestante. Então, geralmente a gente vê que sempre que mais faz congresso, faz isso, aquilo, mais são as igrejas presbiterianas. Então, eles se tem como aqueles detentores, né, da reforma protestante. Então, não é por aí, né? Então, o Wallace aqui ele fala uma coisa aqui interessante quando ele diz o seguinte, que a reforma, as igrejas reformadas, elas podem ser divididas aqui em 4 categorias, tá? Primeiro, igreja reformada luterana, a igreja reformada calvinista, que seria no caso das igrejas presbiterianas, né, que seguem muito essa doutrina calvinista, os anabatistas, tá? Os anabatistas também são uma ala reformada, e por último também a reforma católica. A reforma luterana, assim, de forma bem rápida, vocês sabem, é aquela que advém lá das ideias do reformador, do alemão Martim Lutero, tá? Que foi um momento ali onde ele rompeu com a Igreja Católica em relação às doutrinas, entendeu? Então ali ele criou um espaço para os fiéis, onde os fiéis passaram, inclusive, a ter a Bíblia na sua própria língua, quando ele traduz a Bíblia, né? Então as pessoas começaram a ler a Bíblia na sua própria língua. Mas antes disso ele foi ali e cravou na igreja, né? Ali na Alemanha, as 95 teses, né, da Reforma Protestante, tá? Que ali também tem muita coisa interessante. Então essa é a Reforma Luterana. Só que a Reforma Luterana, ela não foi uma reforma, como é que eu poderia dizer, assim, tão profunda, no sentido de que ela rompeu completamente com a Igreja Católica, até porque eu já li alguns livros de história, onde os escritores dizem que a ideia de Martim Lutero não era romper com a Igreja, era apenas, como o próprio nome fala, reformar algumas coisas da Igreja, algumas doutrinas, porque ele ficou chocado. Vocês sabem, quem já leu, já assistiu pelo menos o filme Martim Lutero, sabe que ele ficou chocado com essa questão de o homem, né? O homem, ele vender a salvação como estava sendo vendido daquela forma. As pessoas, elas praticamente vendiam tudo, faziam todo o possível, né? Todo sacrifício para elas poderem ter salvação. Então, isso aí foi algo que o Martim Lutero combateu, só que a Igreja Católica não aceitou, e aí gerou todo aquele rompimento. E essa é uma reforma, ok? Uma reforma. A reforma calvinista, já com Calvino e tal, e outros mais, alguns dizem que Calvino ele foi, na verdade, o grande responsável por sistematizar, entendeu? Sistematizar a revolução, né? A revolução protestante, porque através dos seus escritos, através do seu livro, por exemplo, As Institutas e outros materiais, ele teria aí conseguido, né, colocar um pingo nos i, organizar a doutrina. Então essa é a reforma calvinista, entendeu? E não confundo. Se você pegar, por exemplo, a sistemática, eu não tenho aqui para mostrar, mas se você pegar a teologia sistemática do Louis Berkhof, entendeu? Ali, se não me falha a memória, parece que o Berkhof é luterano, se não me falha a memória, entendeu?
não lembro agora. Mas claramente no livro lá, ele coloca os pensamentos de determinados assuntos, né, de como a igreja luterana pensa e de como a igreja calvinista ela entende também. Então são duas coisas completamente diferentes. Parece meio confuso. Até um certo tempo eu também pensava que quando se falava de igreja reformada era tudo a mesma coisa, mas existem esses pequenos desdobramentos dentro da igreja. Então esse é um ponto. E tem os anabatistas. Os anabatistas, como o próprio nome anabatista significa rebatizar, né? Porque os anabatistas foi um grupo dentro da igreja, logo no início também da Reforma Protestante, que eles não concordavam, tá? Principalmente com os luteranos, principalmente porque eles diziam o seguinte, que eles tinham feito uma reforma, mas ainda tinha muito a ver com algumas coisas da igreja, como por exemplo, a igreja luterana, ela é uma igreja que nesse tempo ela tinha uma certa ligação com o magistério, né? Que seria o magistério, ou seja, ligação com o Estado, com o ministro, com o poder político. Então tinha essa questão da igreja e o Estado, né, andarem junto. Então, além de participar de guerra e outras coisas mais. Então, os anabatistas, mas talvez o maior problema de todos era a questão do batismo, né? Porque tanto a igreja luterana como a igreja presbiteriana, para quem não sabe, eles batizam inclusive crianças, né? Defendem que o batismo infantil ele também deve ser feito, porque o batismo ele não é como o assembleano, ele não é como o batista entende, que é um sacramento, né? Sacramento não, uma ordenança, tá? Quem diz que é um sacramento é a igreja luterana e a igreja presbiteriana e também a igreja católica. Nós, assembleanos e os batistas também dizem não, que o batismo, assim como também a Santa Ceia, é uma ordenança. Então, os anabatistas, eles não concordavam com essa ideia. Resultado, conflito. Então, houve também uma reforma dentro da reforma. É mais ou menos assim, uma reforma protestante estava correndo, né, na Europa, e aí as pessoas não gostaram, e aí faz uma reforma dentro da reforma. Então, essa é uma outra ideia também de reforma dentro da igreja. Outra reforma também é a igreja católica, que na verdade você vai conhecer mais pela palavra contra-reforma. Inclusive, foi nesse período que surgiram os padres jesuítas, né, que vieram para o Brasil. A presença dos jesuítas no Brasil foi muito forte, ok? Como vocês sabem, foi muito forte. E eles foram preparados, eram homens muito bem estudados, muito bem formados, alto nível de instrução, e a missão deles de fato era combater a reforma protestante, ok? No Brasil, como vocês percebem, parece que deu certo, né? Porque quando os primeiros missionários, que inclusive eram calvinistas, chegaram aqui no Brasil, eles foram expulsos, né? Pelos moradores, as pessoas que estavam aqui, porque a presença católica era muito forte. Então, nós temos aí a reforma católica, que na verdade é uma contra-reforma. Mas por que é chamado de reforma então católica? Porque houve concílios também depois dos acontecimentos com Martinho Lutero. A Igreja Católica ela ficou preocupada, né? Ela ficou preocupada com algumas coisas. Então, também eles fizeram uma reforma dentro da igreja, melhorando algumas coisas, sendo um pouco mais, digamos assim, mais, digamos assim, como é que eu poderia dizer? Complacente, né? Essa que é a palavra, ou seja, começaram a aceitar, eles começaram a aceitar, ser mais brando no seu discurso, menos rigoroso, porque eles perceberam que após a reforma as pessoas ficaram muito mais esclarecidas, né? Então era preciso também a Igreja Católica dar uma resposta à Igreja protestante, entendeu? Inclusive depois disso teve além do Concílio de Trento, né, que eles defenderam muitas coisas, muitas doutrinas, muitas ideias. Houve também mais dois concílios, né, aonde também o último concílio que teve, o grande concílio, onde eles inclusive discutiram até mesmo sobre a questão da religião. Nesse concílio, que eu não me lembro agora o nome, que eu estou aqui buscando o nome desse concílio, mas nesse último concílio que teve, ecumênico da Igreja Católica, tá? É um concílio ecumênico não, tá? Perdão, é só o concílio da Igreja Católica, mas ainda assim participou também alguns líderes
que não eram católicos, e até protestantes participaram. Uma das coisas que foi discutido nesse concílio foi a questão da salvação. Eles entenderam, porque até então eles entendiam que a salvação ela só era possível dentro da Igreja Católica, né? Dentro da Igreja Católica. Depois disso eles mudaram, né, e perceberam que não, a salvação continua entendendo assim em alguns aspectos, mas eles não negam que Deus também pode salvar pessoas em outras igrejas. Inclusive eles começaram a nos chamar de irmãos, nossos irmãos, né, protestantes. Então essa digamos assim, essa rivalidade que vinha se arrastando desde o tempo da Revolução Protestante com Martinho Lutero, ela nesse concílio ela meio que acaba. Hoje nós percebemos que alguns crentes, né, alguns líderes evangélicos já têm uma certa simpatia com a Igreja Católica e vice-versa. Não estou dizendo que está certo nem que está errado, tá, gente? Estou dizendo que por causa desse concílio as coisas ficaram um pouco melhor, ok? Então, depois de toda essa divisão, a reforma A, B, ou C ou D, aí deixa eu responder a pergunta então. Mas então, professor Silvio, mas aí então, será que a Assembleia de Deus a gente pode considerar a Assembleia de Deus como uma igreja reformada? Eu acredito, irmão, que dentro da proposta que a palavra reforma ela quer trazer, eu acredito que sim, tá? Apesar que nós temos a doutrina dos dons espirituais, mas se nós defendemos a doutrina dos dons espirituais dentro de uma, por exemplo, dentro de uma perspectiva bíblica, ou seja, respeitando o que a Bíblia diz, ou seja, tendo a Bíblia como palavra de Deus, né, como a única regra de fé, que é o que nós defendemos dentro da Assembleia de Deus, acreditando na volta de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo, acreditando nos dogmas da Trindade, eu creio que a gente está no caminho também, que a gente está dentro desse caminho da ortodoxia, é o que eu penso. Agora, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas não entendem o termo teologicamente e acabam destoando um pouco a situação. Mas enfim, eu acredito que nós e qualquer igreja, como os batistas também, eu creio que são igrejas ortodoxas, ou seja, são igrejas que defendem a bandeira dos dogmas centrais da fé cristã. Agora, é claro, meus irmãos, que a gente pode observar, se você ler essa apostila aqui, você vai perceber que devido à história da igreja, ela continua. Então, hoje, isso mudou bastante, de Martinho Lutero para cá, século aí, acho que foi século 16, se não me falha a memória, para cá, nós já percebemos que a igreja mudou muito, ela mudou demais a igreja. Então, fica muito complicado, às vezes, a gente definir determinadas coisas. O que a gente não pode aceitar, e eu não aceito, eu particularmente, é que algumas igrejas querem levantar a bandeira como se só elas fossem a única igreja reformada. Então, às vezes, são igrejas que falam muito dos outros, pregam muito contra os outros, combatem muitos outros, e às vezes que cometem sectarismo, cometem exagero, que são radicais, e às vezes eles são tão radicais quanto essas igrejas que eles combatem também. Ou seja, como diz o ditado popular, é um sujo falando do mal lavado. Então, meu irmão, eu penso que é cada um, como diz a música, né, cada um no seu quadrado, ok? Até porque a igreja, ela não está engessada, ela tem um padrão bíblico, tem sim, mas nós vemos que o agir de Deus ele pode variar, não tem como eu costumo dizer, não tem como nós queremos colocar Deus dentro de um quadrado, né, dentro de uma caixinha de fósforo. Não, Deus só funciona dessa forma, então não é bem por aí. Só para encerrar esse vídeo, essa questão aqui, tá? A apostila traz aqui algumas, digamos assim, algumas características, tá? Que ele fala como elementos geradores, né, dessa ortodoxia, tá? Ele coloca aqui, para que possamos fazer uma análise objetiva desse período, temos que considerar alguns pontos ligados ao seu contexto histórico, tá bom? E o primeiro dele, ele fala sobre a educação formal da época, tá? Por que essas igrejas, como a luterana, a igreja calvinista, entendeu? Ela tem essa ideia de uma educação formal da época, porque, meus queridos, a educação naquela época, aí ele até fala aqui da escolástica, né? Período da escolástica. Se você pegar os escritos da escolástica, né? Todos são baseados no pensamento aristotélico, né? Esse pensamento
aristotélico, que vem de Aristóteles. Todo mundo, quem pelo menos já leu um pouco de filosofia, sabe que Aristóteles foi bastante sistemático, ele foi muito racional, entendeu? Inclusive ele coloca aqui na apostila que essa educação, ela tinha como base a lógica dedutiva, aspecto sistemático formal, né? E pensamento sistemático e coeso, ou seja, você pode pegar, se tu pegar os escritos do período dessa época aí, tá? Tu pegar um livro, por exemplo, As Institutas, tu pegar, por exemplo, a Suma Teológica, né? A Suma Teológica de Tomás de Aquino, meu irmão, você observa que é uma leitura muito bem organizada, racionalmente, é uma leitura que tem uma certa lógica, porque tem um carro-chefe, né, que guia a educação da época, que é o pensamento aristotélico. Então, uma das características desse período é isso. Então, se tu pegar qualquer livro vamos dizer assim, de catecismo, aí você, mas se o catecismo não é com a Igreja Católica, não, o catecismo era um livro, inclusive Lutero escreveu um chamado Catecismo Maior e o Catecismo Menor, não tem mais, a gente lê, sabe? Catecismo Maior e o Catecismo Menor. Então, se você pegar esses livros, tu observa todo um pensamento, entendeu? Todo um pensamento que gira em torno de um espírito que está movendo esse período, né? Ou seja, o carro-chefe desse momento seria o pensamento aristotélico. Então, uma das características, né, que nós temos nesse período é o pensamento aristotélico, que rivalizava ali também com o pensamento platônico. Alguns, ele até fala aqui que alguns até diziam que o pensamento platônico, de Platão, claro, ele se parecia mais com o pensamento cristão do que o pensamento aristotélico. Porém, mesmo assim, o pensamento aristotélico, ele acabava prevalecendo na mente desses autores, desses professores dessa época. A questão da controvérsia, né, protestante, né, ele fala aqui que as controvérsias do século XVII, ele fala que eram inevitáveis, né, no desenvolvimento da vida da igreja. De fato, quando a reforma proclamou o direito do juízo privado, primeiro momento estava rejeitando a autoridade final da igreja, ou seja, quando a igreja ela rompe, né, de vez com a igreja católica, na verdade a igreja católica não aceitou as ideias de Lutero, então naturalmente vai acontecer isso que ele está falando aqui, controvérsia. Por quê? Porque as pessoas, como eu falei agora há pouco, as pessoas passaram a ter liberdade de expressão, ou seja, não era mais preciso ou não tinha mais como segurar a ideia de que as pessoas estavam presas a um pensamento apenas de uma doutrina. Agora elas liam a Bíblia na sua própria língua. Uma vez que elas liam a Bíblia na sua própria língua, o que acontecia? Elas acabavam aí, como é que eu poderia dizer, tendo as suas opiniões. Como alguns dizem, a Bíblia, a leitura dela passou a ter uma leitura deliberada, ou seja, agora as pessoas tinham liberdade, não era mais preso. A própria missa, que era feita em latim, agora tem um culto feito na própria língua delas, ou seja, elas estão entendendo, elas estão compreendendo, elas estão vendo como é que está sendo feito. Então, você sabe como é que é o ser humano, quando ele tem liberdade, quando ele passa a ter a liberdade de poder se expressar aquilo que ele está pensando, as coisas elas tendem a mudar, e foi exatamente o que aconteceu, tá? Um outro ponto também é a confiança na razão. É um momento realmente onde a razão ela é muito exaltada, muito trabalhada, tá? Ele até fala aqui que os teólogos posteriores à reforma estavam mais abertos às exigências da razão, dispostos a examinar as implicações decorrentes desta ou daquela doutrina. Ou seja, é um período onde agora a razão ela vai entrar em cena, ou seja, as doutrinas da época vão agora ser analisadas, vão ser ver se tem realmente padrão ou se não tem padrão. Então, tudo isso aí é analisado. E outro ponto também que ele fala aqui é sobre a preservação da sã doutrina, ok? Isso aqui é muito importante, apesar de tudo, mesmo tendo tudo isso, mas eles foram muito taxativos com relação a isso, por isso que muitos desse período vão ser chamados de fundamentalista, tá? Porque a fundamentação dele é ortodoxa, eu posso até dizer dogmática, ou seja, o fundamentalista é aquele que entende que há certas coisas que não tem como você discutir, entendeu? Tem que ter uma preservação
e não se tem como discutir como aquilo que eu falei agora há pouco, como por exemplo a questão da doutrina da Trindade. Mesmo que a tua razão não compreenda, mas o fundamentalista ele não deixa de acreditar nela. A questão da fé explícita, tá? Ou seja, o que seria essa fé explícita? Porque na época da Igreja Católica a fé era muito implícita, ou seja, interpretava-se textos, se interpretava algo assim, mas que ficava subentendido, não ficava muito claro. Apesar de até Calvino falar, e até citar aqui faz uma citação de Calvino, que de fato existem coisas que a gente não vai conseguir entender na sua completude, não vai conseguir compreender na sua totalidade, mas isso não quer dizer que a gente não, toda a nossa fé vai ser assim, no obscuro, né? Ou seja, como ele fala que uma fé implícita, não, a fé ela precisa ser explícita, ou seja, ela precisa ser clara, coisa que não acontecia antes da Revolução Protestante. Havia muita escuridão, era algo obscuro, ok? E com a Revolução Protestante, a igreja passa a ter agora uma fé mais explícita. Então, gente, é isso, tá legal? Isso aqui foi só um resumo dessa parte aqui do nosso texto, tá bom? Eu fiz questão de gravar isso aqui, eu prometi que ia gravar para a sala. Vou colocar aqui no YouTube, no meu canal, vocês vão lá assistir, só para não tá valendo nota, não tá valendo nada, beleza? Mas aí eu acho que vai acrescentar um pouquinho alguma coisa que está aí na apostila, tá bom? Qualquer dúvida pode chamar aqui o professor. Tenham todos um bom final de semana, todos fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser. Amém.